Olá, amigos da TVNM, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, hoje maravilhosamente bem, porque vocês sabem, quando é para falar de esporte, futebol principalmente, é uma alegria total. Temos conteúdos aí para 50 programas, e mais a gente fica feliz mesmo em saber que podemos estar interagindo com você, trazendo aqui tudo aquilo que a gente colheu de informações, principalmente do esporte, né? Então é um prazer imenso estar aqui novamente, começando aqui o nosso Tribuna do Esporte. Vou começar hoje pelo lado direito hoje, o Dr. Wilmo Alves, santista, irritado, bravo, mas feliz da vida, porque esperanças nunca serão as últimas na nossa vida. Gostou, doutor? Exatamente. Meu caro presidente Nilton Moura, professor Bosco, os internautas da TVNM, e uma feliz boa tarde, quase boa noite. Eu vim com essa blusa porque me foi dito que aqui no Zezinho estava muito frio. Estava um pouco parecida lá com a Patagônia, com Bariloche, lá na Argentina. Mas o senhor não entendeu. Era de manhã isso. Estava meio cheio de neblina, aí estava frio. Então, é isso. Mas você falou, presidente, a respeito de esperança. Tem um escritor francês que em um artigo que ele escreveu, não consigo me lembrar o nome dele aqui agora, ele disse o seguinte, ele afirmou o seguinte, que nunca retire a esperança de uma pessoa, de um ser humano, porque pode ser a última coisa que ele tem de esperança de alguma coisa na vida. Esse é o doutor Wilmo. Então, além disso, o meu time, nós vamos dar uma palavrinha a respeito disso, o meu time está demais, o seu também. O Fluminense, segundo o professor, parece que já jogou a toalha em relação ao Campeonato Brasileiro, não é? Eu ainda espero que o meu seja o vencedor da Série B, para que no ano que vem ele volte aí ao grupo de elite. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. João Paulo, não reclama não do Hendrick, porque nós do Santos já sofremos isso muitas vezes. Inclusive em relação ao time do Flamengo, que bastou o Gabriel despontar no Santos, ele foi lá, o Flamengo foi lá e pegou. Bruno Henrique, a mesma coisa. Gustavo Henrique, a mesma coisa, que saiu, ficou no Flamengo, depois foi lá para fora, voltou e agora está no Corinthians jogando razoavelmente bem. Então, olha, nós... e o Real Madrid também em relação ao Rodrigo. Assim que o Rodrigo despontou no Santos, ele foi abocanhado pelo Real Madrid. Bom, então, muita calma, calma, né? João Paulo, nesta hora. Porque o trem é feio. De muita calma. Bom, aqui do meu lado esquerdo hoje, ele que é um lateral esquerdo? Direito, hoje esquerdo. É destro, chuta com as duas pernas. E não cai. Né? Meu amigo Bosquim, que tem uma novidade aí do Bosquim, e ele mesmo vai falar, teve aí viajando aí, né? Foi para passear, mas voltou com um caneco na mão. Tudo bem, meu amigo Bosquinho? Bigode novo? Não, novo não, né? Uma aparência nova. Você sabia que... Boa tarde, amigo aí, internauta. Boa tarde, doutor Wilmo. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Quase noite. Quase boa noite, né? Quase boa noite. E, presidente, esse bigode aqui, você conheceu e o doutor Wilmo também, em homenagem ao meu amigo Orlando Lelé.
Orlando Lelé. Cabeludinho. Lateral direito do América, do Vasco, do da Seleção Santos, Brasileira, do Santos. Eu, antes de viajar, um dia eu estava lá acordando, eu falei, uai, eu pensei no Lelé. Aí, geralmente, quando eu vou nessas competições internacionais, eu homenageio na camisa. Primeira vez eu homenageei minha mãe, a segunda vez meu pai, e sempre eu homenageio uma pessoa. Eu não boto meu nome na camisa não, eu boto o nome da pessoa que eu estou homenageando. E dessa vez foi meu amigo Orlando Lelé. Nós jogamos no Country, aqui de Brasília, poucas partidas, porque tinha um jogador lá chamado Beijoca, que todo jogo ele arrumava uma briga, eu falei, eu tô fora. Vocês conheceram o Beijoca? Demais. Marcava gol, quando marcava gol, ele jogava beijo, era... E brigava mais do que tudo. E depois eu joguei com ele no society lá do Zeca Ball, quando ele era treinador do Gama. Então, esse mês vai ser em homenagem ao meu amigo aí, e lá na Copa África, de 4 categorias, sub-40, sub-50, sub-60 e sub-65 Safiri, que foi a minha categoria. A nossa equipe foi campeã. Os 3 goleadores foi Laerte, Ronaldo e Eloy, todos 3 do nosso time, do Minas Brasília. Esse Eloy é aquele que jogou no Santos e foi capitão com Pelé. O nosso goleiro, Marco Antônio, foi eleito o melhor goleiro da categoria. E eu fui eleito o melhor lateral direito. Parabéns. Aí não parece não, mas a gente de vez em quando dá umas dentro. E fomos campeões. Então tá aí, parabéns aos atletas. Agora, aí. quanto ao companheiro aí que falou... A Casquinha, o Leopoldo. O Leopoldo falou da equipe do Fluminense. Eu concordo que o Flamengo tem alguns veteranos ali. A Casquinha, doutor. Mas o Fluminense, você sabe aquela velha história do gato e da onça, né? Porque a onça pediu ao gato que ensinasse ela a pular, né? Mas o gato, você sabe que é o único animal que pula para trás, né? Tipo capoeirista. Capoeirista dá um macaco para trás. Nenhum felino dá, só o gato. Então o Fluminense vai dar o pulo do gato em cima do Flamengo. É igual o caranguejo, né? Caranguejo, eles falam, vou andar para trás que nem caranguejo. Caranguejo não anda para trás, ele anda de lado. Você já viu? Ele não anda para trás, né? Bom, Campeonato Brasileiro. Vamos começar a nossa pauta aqui, vamos pela ordem aqui. Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. A Série A está surgindo aí um zum de que não vai ter rebaixamento. E a turma que vai subir mais 4. O que vocês dois acham? Quem começa aí a parada? Pode começar o professor e eu já penso o seguinte: os times brasileiros são totalmente diferentes dos times europeus. Porque lá na Europa, cada time, o Real Madrid tem 3 times, 3 seleções. O Barcelona tem 3 seleções. O Borussia Dortmund tem 3 seleções no plantel. O Bayern tem 3. O Arsenal 3. E por aí vai. No Brasil, o time que tem um plantel mais ou menos é o Flamengo e o Palmeiras. Os outros, o plantel é meia boca. Com um campeonato de 20 times, já não está dando muito resultado. Imagina se não cair ninguém e subir 4 para todas as séries, né? A Série B vai ter 24, a Série A vai ter 24, a Série C vai ter 24. Aonde você vai arrumar
data e calendário para tudo. Pior, campo. Nossos campos não são essa beleza, não. Eu fico muito consternado com tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e eu tenho uma visão, viu? O próximo estado é Santa Catarina, depois é Paraná, que tudo isso aí vem no rastro da agricultura de escala, de soja, sorgo, milho, e aí a coisa vai ficar feia. Então eu fico muito consternado, porque o aviso foi o Rio Grande do Sul. Morreram muitas pessoas, infelizmente morreram, mas poderiam ter sido salvas, e não vejo motivo para adiar qualquer queda ou acesso dos times da primeira, segunda e terceira divisão. Eu tenho esse ponto de vista. Presidente, eu não acredito muito nessa posição, me parece, da CBF. Está me parecendo mais uma colocação feita, se é que foi realmente feita pela CBF, de uma colocação política das coisas. Por quê? O Rio Grande do Sul tem 3 times, né? Na primeira divisão, na Série A, o Grêmio, o Internacional e o Juventude. E não me passa pela cabeça uma justificativa plausível de que não poderia, não deveria ter rebaixamento de 4 clubes. E, por outro lado, a subida, a elevação de outros 4 da Série B. Então, temos que lamentar, é lamentável o que aconteceu, e o professor Bosco disse bem, é lamentável o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquele povo, quanto aquele povo sofreu e continua sofrendo, todo o Rio Grande do Sul. A arrecadação, não estamos aqui para falar disso, mas vale a gente ressaltar isso. A arrecadação dos impostos no estado do Rio Grande do Sul, ela vai ter uma queda de 10 bilhões de reais de arrecadação. Imagina o que é isso para um estado brasileiro, um estado federativo brasileiro. O que vai acontecer com esse tal? E as 3 equipes gaúchas, elas na final não estão tão ruins assim. Nós vamos até o início de dezembro, quando termina o Campeonato Brasileiro, e ainda dá muito tempo, eu imagino, para que as equipes lá do Rio Grande do Sul possam manter as suas performances. Tanto o Grêmio, o Internacional e o Juventude. E o Juventude é o terceiro que está na Série A, é o terceiro em handicap. Mas eu não vejo que isso tenha um resultado concreto não, Nilton. Sabe, eu não vejo. A gente esperar, porque eu também acho o problema muito sério é o calendário. O calendário é muito complicado. Bom, o Santos, vamos começar com o Santos. Doutor, o que está acontecendo lá com o Santos? Você acha, depois o Bosquinho vai falar assim, o Bosquinho é da época do Pelé, do Coutinho, aquela turma que Mengal, né? O que está acontecendo hoje com o Santos? O Santos está preocupado mais em revelar atleta, preocupado com o campeonato? O que é? Eu acho que o que está faltando no Santos é puxão de orelha mesmo. Puxão de orelha. O time não jogou mal, Wilson. Ele fez quase 30 finalizações e não marcou. Resultado dessas quase 30 finalizações. O Botafogo de Ribeirão Preto finalizou 8 para 9 vezes e marcou 2 gols. Tá bem? Então, o que está faltando ali é vontade de jogar futebol. E vontade de jogar futebol é
é uma responsabilidade dos jogadores. É claro que o jogador tem que levar puxão de orelha da diretoria, da comissão técnica, para ver o que está acontecendo. Por que o Santos chutou tanto a gol, finalizou tanto e a bola não entrou? Alguém que não conhece nada de futebol me perguntou ontem ou anteontem, não sei, mas eles não treinam, não? Eu falei, treinam. Agora, por que chutaram tanta gol e não marcou? Aí é uma questão de deficiência, na minha visão, deficiência dos treinamentos. E eu tenho uma máxima que eu não sei se já revelei aqui, mas eu tenho uma queda de braço com duas pessoas quando eu falo isso. Vocês observam que ele me parece o primeiro gol que o Baggio chutou, que foi revelado no Flamengo. O primeiro gol que ele marcou, ele bateu de esquerda. Ele não é canhoto, ele é destro. Ele bateu de esquerda e a bola foi lá na frente. Se vocês veem o replay, vocês vão ver que o goleiro lá, o Brazão, né? Brazão? Né? Que está substituindo o João Paulo, ele estava quase 2 metros à frente da linha do gol. Então, mas ele não tinha como defender. E se ele tivesse 1 metro para trás, será que ele não tocaria naquela bola? Então eu tenho isso. Pessoas que convivem comigo, quando eu começo a falar, vira para mim e diz assim: eu sei, o senhor já vai falar que o goleiro estava adiantado. Isso mesmo, o goleiro estava adiantado. Parece. Eu acho que é a mania dos goleiros. Mania do goleiro, na hora que ele vê esse a bola é o problema vindo, do jogador brasileiro diferente do jogador europeu. Por que ele não tem que ficar 1 metro, 1,5 metro para trás? Porque o gol fica maior. 80 centímetros à frente da linha do gol. Porque o gol fica maior. Quanto mais você adianta... Mas não adianta, professor, ele ficar 1 metro, 2 metros adiante, porque uma bola que vem, como aquela chutada do Baggio, ela veio que se ele estivesse mais atrás um pouquinho, na forma como ele foi nela, com a mão direita, ele teria tocado naquela bola. Então vamos voltar aqui. Copa do Mundo de 82. Brasil e Rússia. O goleiro da Rússia era o Dassaev. Um dos melhores de todos os tempos. O Éder fez um gol parecido com aquele. Aquele que ele chutou assim, né? Do Éder. Foi assim. Ele não chutou de lado nem assim, ele chutou assim. Cobriu o goleiro. E cobriu o goleiro, com a perna esquerda. Então, o que eu vou falar para o senhor? Primeiro, o goleiro adianta porque ele corta a trajetória da bola quando ela é chutada reta. Mas o atacante sabe que ele está adiantado. E se ele tiver um tempo de pensar, aí é que eu falo. O zagueiro não pode dar aquele espaço. Se ele tiver um tempo de pensar, o que ele vai fazer? Ele vai saber que o goleiro está adiantado. E se o goleiro está adiantado, a bola está aqui, o nome disso aqui é banana. Você dá a banana na bola, ela vai zoar. No handball, você faz o encobrimento parabólico. Então, o goleiro não tem a mínima chance. Se ele ficar debaixo do pau, o cara chuta do canto. Se ele adiantar e o atacante não bater reto, ele já está morto. Então, por isso que você vê no futebol internacional atualmente, ninguém dá espaço ali na frente da área. Porque o gol é muito grande. Se você acertar o chute, não existe goleiro que pega. Então, o goleiro do Santos podia estar debaixo da trave, não pegaria, porque ele chutaria com força de outra forma. Eu não sei, professor, eu acho que aquele chute do Baggio, ele foi um chute casual. Tá claro que ele bateu para o gol. Bateu consciente.
Mas se o goleiro... Eu continuo com o meu pensamento. Eu tenho dois pensamentos a respeito do futebol brasileiro, dos quais eu não arredo o pé. Primeiro, goleiro adiantado. Aliás, 3. Goleiro adiantado. Segundo, alguns goleiros, incluindo João Paulo dos Santos, que vai ficar sem jogar até no início do ano que vem, que não sai. Ele não sai. Vem uma bola cruzada da linha de fundo e o João Paulo dificilmente ele sai do gol para rebater. Dá um murro e ela sai. E a terceira é a que eu mais critico, que é aquela de estar na intermediária, quase na linha divisória, e volta a bola para o goleiro e ele dá um chutão. De 10 bolas voltadas para o goleiro que ele dá um chutão, 8 vão para fora. 8. Eu estava assistindo Real Madrid e Borussia, lá em Wembley, e observa, quem vê o tape vai ver o seguinte: as bolas que foram retornadas, principalmente pelo Real Madrid, para o goleiro, foram bolas apenas para construir uma jogada. Não foi para sair, se estava muito apertado, sair. No Brasil isso virou moda. Eu estava vendo um jogo do Cruzeiro, foi uma lástima, e eu ia falar isso com você. Não dá para mudar, não? Mas é só, por que o técnico... E eu perguntei isso ao técnico, nós entrevistamos aqui no Tribuna, já perguntei isso, e ele concordou comigo. Só que ninguém corrige isso, Milton. O campo... Ninguém corrige. Aqui, ó, o campo está aqui. Ó. Vamos ver. A câmera vai pegar depois, a gente mostra. O campo está aqui. Quando você atrasa uma bola para o goleiro, os treinadores chamam isso, você vai alargar o campo. Eu já falei sobre isso aqui. São 10, né? 2, 4, 6, 8. Aqui está faltando 2 aqui. Você vai alargar o campo. Qual é a finalidade disso? A bola vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. Às vezes ela volta aqui, vai vir aqui, aí vai lá, aí vai lá. Olha o que está acontecendo nisso aqui. O outro time está correndo atrás da bola. Todas as bolas, professor, que são voltadas para o goleiro, nos jogos brasileiros, o goleiro recebe uma pressão do atacante adversário. Mas aí todas. É porque o que acontece? Quando tem essa saída que o cara lá falou de volpeana, né? A saída com 3, 4, 7 jogadores, é a saída do Guardiola, e a função disso é desgastar o adversário e economizar energia. Então o que acontece? Volta ao jogo Argentina e Holanda. Quando a Argentina ficou correndo atrás da bola por causa do alto calor que tinha na Bahia, e a Holanda tocando a bola só andando. Então a Argentina ficou na roda. Você conhece esse termo? O time ficou na roda. O Vasco ficou na roda contra o Flamengo. Você viu o finalzinho do jogo? O Vasco ficou na roda. O pré-jogo, aquecimento de primeira era o bobinho. Não lembra que todo mundo fazia um bobinho? Lembra? Mas no Brasil eles tentam fazer isso, doutor, mas ainda não conseguiram aperfeiçoar. Falta de treinamento. Professor, eu acho que é uma deficiência do jogador que está com a bola em progredir com a jogada para fazer com que a bola chegue no seu companheiro, lá na direita, na esquerda ou no próprio meio de campo. E uma outra coisa de deficiência do jogador brasileiro é o seguinte: aqui está o campo. Aqui está o campo. E o treinador não vê isso. Por que nós vemos isso e o treinador não vê? Aí o lateral esquerdo está com a bola. Aqui
está um colega dele que é um zagueiro, que adiantou um pouco. Lá do outro lado tem um outro jogador, colega dele, sozinho. Ao invés dele queimar a etapa, que ele está aqui com a bola, aqui está o zagueiro, ao invés dele queimar a etapa e passar direto a bola para ele, ele está queimando uma etapa de passe. Não, ele passa para esse que está pertinho dele, daqui nessa pilastra, e aí o outro às vezes volta para ele, ou o outro às vezes passa para quem ele deveria ter passado desde o início. Eu chamo isso de queimar a etapa. Por quê? Isso é visão do técnico. Por que o técnico não corrige esse tipo de coisa? Você pega hoje, vamos lá, você pega Arrascaeta, você pega Payet, no Fluminense você pega Renato Augusto e Ganso, no Corinthians eu não sei quem, no Cruzeiro não sei quem, no Galo não sei quem, no São Paulo tem o Rames, mas não está jogando. Você pega uns 8 jogadores que é capaz de queimar a etapa. Os outros, todos, não dão conta. Parece que não dão Não conta. dão conta. Mas o colega está sozinho, Não professor, dá lá do conta. outro lado, sozinho. Ele não tem pressão de ninguém contra ele. Doutor, o passe longo, Tem que saber. ele precisa, o jogador experiente, Mas não precisa. aquilo que o Gerson fez em Eu pensei 70. aqui agora do Gerson, que ele com aquele calçãozão dele caído, a mão dele vinha para trás e ele botava a bola lá no pé do Jairzinho. Mas o cara, Lá do lado direito. o cara para fazer aquilo ele tem que saber Pois aonde é. ele bota o pé Mas de apoio, Nós não estamos aonde falando. a força que ele vai gastar, qual é a velocidade. Ele tem que saber muito de física, espaço Nós não temporal. estamos falando de um passe daqui, mais do que daqui, lá na Palmeira. Não estamos falando. Nós estamos falando de passes um pouco menos, um pouquinho. É questão, a gente costuma até dizer, quem sabe até minha mãe conseguiria fazer Não dar é aquele passe. fácil. Não é fácil. Eu só acho o seguinte, isso aí, tudo isso aí que vocês falaram aí, tem um camarada que é responsável por isso, O técnico. o técnico. É. E, primeiro, é o técnico. Segundo, é os dois zagueiros. Na época que eu jogava bola, a gente fazia o seguinte, a gente ficava, eu era zagueiro, se eu passasse daquele lugar que o treinador Estabeleceu. estabelecer, ele me tirava. Eu trocava, punha outro. O senhor sabe por quê que o goleiro fica adiantado? Porque os dois zagueiros querem tirar uma de atacante. Você pode observar, tem hora que vai pra lá, vem pra cá, joga, e o zagueiro quer ser atacante. Então o responsável, que eu acho, é o técnico. Você pega um Adelson Almeida, por exemplo, vamos citar o Adelson Almeida aqui. Ele Certo. joga por uma Não, o time dele é posicionado e não e desarruma. não desarruma. Você vê o goleiro dele tomar gol de bola adiantar, ele de adiantar, não vê. E você vê o zagueiro deixar de dar proteção pro goleiro, quando toma gol é porque tem que tomar mesmo. É A gol qualidade trabalhado. do adversário. Do adversário. Então eu acho que é aí. O exemplo que eu dou é o jogo, Eu quero voltar no tempo. o Adelson Almeida. Eu que quero foi voltar no general. tempo a respeito desse fundamento. E vou citar aqui alguns. O senhor já né? levou 5 gols, não esquece disso. Levei 5 gols. Provavelmente, desses 5, eu devia Culpa estar do zagueiro. adiantado, não me lembro bem, que tem 65 anos isso, eu devia estar adiantado. Agora, vamos voltar no tempo. Vamos citar Rodolfo Rodrigues, né? O uruguaio que jogou no Santos. O Gilmar. O Félix não era um grande goleiro no Fluminense, mas na seleção ele jogou muito bem. Vamos mais aí Aquele um do pouquinho. Palmeiras lá, como é que chama? O Marcos do Palmeiras. O Andrada do Vasco da Gama.
o Andrada do Vasco da Gama. A gente não via esses goleiros tomarem esses gols, professor. Sim. Esses gols assim, Mas aí é tão que tá o facilmente. Sim, mas naquela época que eu acabei de falar para o senhor, naquela época, se você não julgasse na posição que o técnico te indicou, substituía. Completa. Não, já. É. Não cortei o senhor, não? Não. O senhor não vai ficar com a orelha vermelha, não? Absolutamente. Bom, Absolutamente. então tá aí. Então eu acho que a gente vai conviver com isso aí há muito tempo. Agora o que me mata do coração mesmo é o Fernando Diniz. Tem que sair ali do goleiro. Coitado do Fábio, teve que aprender até. Já entregou 3, 5, Nossa, 7 aquele- pontos nesse campeonato. Nossa, brasileiro. aquela da semana passada Pois é. foi demais. Eu acho que depois que o Fábio não voltou para o Cruzeiro, ele perdeu a concentração. Perdeu. É porque ele. Ele foi chamado. E aí o Cássio atrapalhou. É isso mesmo. Agora, vamos aqui nós já estamos caminhando aqui para o final, vamos aqui. O João Paulo está irritado com o Palmeiras, nós já falamos aqui, né? Já. O Real Madrid comprou. Tem mais alguma O coisa? pra melhor acrescentar? time do mundo, quando quer levar um jogador, o Rodrigo. O Rodrigo despontou no Santos, estava no Real Madrid. Então, não tem jeito. A diferença da moeda, eu estava lá na Europa a semana passada, passei 10 dias lá, a diferença da moeda é gritante. €1 vale R$6. Aí, como é que você segura um Rodrigo? Como é que você segura um Vinícius Júnior? E o Vinícius Júnior vai ganhar a bola de ouro. Vai ganhar a bola de ouro. E parabéns, que ele merece, está jogando muito, né? Bom, o Matheus de Sorocaba pergunta sobre a situação do Vasco. Já queimou até a sua camisa de raiva, dizer que sapateou em cima da camisa e meteu fogo. E quem acha bom disso é o Ieto. O Ieto me mandou um vídeo de uma ambulância. Carregando. Não, ambulância passando, ambulância São Januário. O Ieto é fluminense também. Uhum. Ele é fluminense. Mas aquelas do Diniz também tem que levar ambulância lá para os torcedores do Fluminense. O Vasco, gente, o que está acontecendo com o Vasco? Gastou quantos milhões? 170 milhões. Gente, olha, tem uma coisa que a gente não consegue entender no futebol. Vamos lá. Eu estava assistindo Vasco e Flamengo. De repente, 17 segundos, o Vasco marcou um gol. 17. Aí o senhor pensou, vai ser goleada hoje. Não, eu imaginei que o Vasco fosse ganhar de uns 3-0 do Flamengo. 17 segundos, o Vasco marcou o primeiro gol. E o Vasco jogou bem no primeiro tempo. Embora, o Flamengo só foi marcar um gol, me parece, aos 34 ou 38 minutos do primeiro tempo. Me parece. Não tenho bem certeza. Quando foi no segundo tempo, o que a gente via do Vasco era um Brasil e Alemanha, de 7-1 no Mineirão. O Vasco não jogava. Com Payet e tudo ali, não jogava. É uma coisa assim impressionante. O lateral esquerdo, zagueiro e às vezes lateral esquerdo, o Léo, que veio do São Paulo, né? Parece que estava engessado. Eles não conseguiam, professor, sair jogando com a bola. Na intermediária deles, do Vasco, para o meio de campo e o ataque do Flamengo. Eles não conseguiam fazer isso. Mas algumas coisas ali para mim foram determinantes. Primeiro, a expulsão. Tá certo, teve uma expulsão e... Segundo, você botar um cara de 1,90 m de lateral, só no futebol italiano que isso deu jeito.
porque o futebol italiano ele joga com 4 zagueiros em linha. Ele não ataca com os laterais. Aí quando ele parou de jogar com os 4 zagueiros em linha, ele fez o 3-4-3. Quando a Itália foi campeã em 86, se não me engano, 82. Então, primeiro, aquele Michael é horroroso. Ele jogou no Santos, ele é horroroso. O lateral direito, o cara tem 1,90 m, é mais alto que o Michael. E é ruim de bola, não tem velocidade, você não pode botar um homem daquela altura na lateral. Os 2 jogadores de meio de campo do Vasco, são horrorosos. Ou seja, o Vasco tem aquele atacante lá, como é que é? Veguete. Tem o Payet, aqueles 2 pontas, todos 2 eram da 2ª divisão, nunca fizeram muita coisa. O Boi lá garantido, que quando ele faz gol, ele faz igual o Boi garantido, não é? Lá de Manaus, lá do Amazonas. Parintins. E o lateral esquerdo é bonzinho. Os outros jogadores do Vasco, cara, não existem. O Léo, quando ele faz uma boa partida, ele é um zagueiro razoável. Ele estava naquele dia de mau partido, então ele é um péssimo zagueiro. E antes do jogo eu estava conversando com uns amigos meus, que a gente tinha batido uma bola. Eu falei, é o pior time do Vasco que eu já vi nos últimos 10 anos. E gastou 170 milhões. Não, gastou e não vai gastar mais, porque isso aí não vai dar muita coisa pela frente aí. E aí Mirna lá do Rio de Janeiro, que está irritada também com a ruindade aí do Vasco, acho que nós já falamos para você aí tudo que está acontecendo. Eu acho que o Vasco caiu naquele desespero quando o time começa a perder e tem uma vai ficando nervoso aí, né? E aí nada dá certo nos jogos seguintes. Para Mirna, Mirna, tem uma agravante nisso aí. O Ramon, que foi demitido, segundo ele, lá no vestiário, e aí agora ele e o filho, e aí agora está com numa reivindicação contra o Vasco, de que está querendo 16, 18 milhões de reais pela rescisão antecipada do contrato. O Vasco alega que o Ramon pediu demissão para sair. Qualquer estagiário de direito sabe que um pedido de demissão tem que ser formalizado por escrito. Cadê o setor jurídico do Vasco da Gama, que não se preocupou em elaborar, ainda que do próprio punho no vestiário, o pedido de demissão do senhor Ramon Dias, que deixou o Vasco juntamente com seu filho, e aí veio quem? Veio a contratação do outro treinador que estava estreando e levou 6-1. Então, Nina, tem, eu acho, esse reflexo da comissão técnica, da diretoria, da presidência, o Pedrinho lá, que está passando por maus momentos. Muito, né? irritado lá no camarote. Eu vejo todos os times aí fazendo saque, e eu vejo aquele presidente do Fluminense assim, assentado. O Fluminense estava devendo quase R$1 bilhão, hoje parece que a dívida do Fluminense tem 600 e poucos milhões, ou seja, caiu quase 400, acabou os bloqueios de renda, etc, está arrumando patrocinadores. Agora, é um advogado, experiente, empresário. O cara é jogador de futebol, ele ama o time dele. Ele se preparou para ser presidente? O Vasco não deveria estar passando por isso. Desde o Roberto, um time experiente. Ué, era só o presidente, o técnico, o presidente chama lá o doutor Gervásio lá. O Zezinho tá mandando trem pra nós aí, ó. Tá mesmo. Tá descendo aquela picanha argentina. Então, completa, doutor. Era a diretoria do Vasco, chama o doutor Gervásio lá, né, que é o assessor jurídico,
o procurador jurídico do Vasco, ó, o senhor Ramon Dias está pedindo demissão aqui, opa, peraí, tá lá com um notebook dele, tenho certeza disso, Lógico. tenho certeza, iPad, que aquilo foi em São Januário, não é? Ou arrumando Ué. testemunha. Não vale? Pois é, mas o pedido tem que ser por escrito, Newton. Tem que Testemunha ser. pode ser E o comprada, Vasco né? está alegando que o seu Ramon Dias pediu demissão. Nunca se esqueça. Pois é. Vale o que está escrito. É. Então, Isso aí. pediu demissão. Então, Mirna, é isso aí, né? É. Infelizmente, É um reflexo, Mirna. É. Eu acho que é um reflexo É. do que aconteceu com o técnico do Vasco, que foi embora, a contratação rápida de outro, que assumiu e estava estreando naquele dia. Desculpe, presidente. E mas não teve tempo de fazer um trabalho. e eu só acho o seguinte também, que o treinador, por mais bom que ele seja, quando os jogadores querem derrubar um treinador, É claro que nós temos que reconhecer que a equipe do Flamengo é bem superior ao do Vasco. Agora, o Vasco não é tão pequeno assim, não. O Vasco é muito grande. Mas ele contratou uns 3 jogadores ali de nível de segunda divisão. Pois é, para levar 6-1. Eu imaginava ali 3-1, 4-2. Não, a expulsão foi determinante para o 6-1. É. Mas a expulsão foi por quê? Você bota um grandão de lateral direito lá que ele não tem nem cacuete de lateral direito. De central ele não deve ser boa coisa porque ele é pior do que o Marco. Porque o Marco é o titular. Então, quer dizer, juntando os dois não dá um. não. O Augusto Melo contratou não sei quantos jogadores lá, parece que 5 ou 6, pro Timão. Mas o Márcio de São Paulo, irritado com o Corinthians, está falando que é timinho. Ainda mais agora com a Corinthians. saída do Caio, né? Corinthians, gente. É. Fala pro Márcio aí. Tem conserto ou vai ficar na zona do rebaixamento lá por muito tempo ainda? Tem que reagir, né? O Corinthians já foi rebaixado 2 vezes. Então, tem que correr contra o tempo para não ser 3 vezes rebaixado. Porque tem alguns bons jogadores, mas tem jogadores ali que não merecem estar jogando no time do Corinthians. Assim como tem, penso eu, no Fluminense, no Vasco da Gama, no próprio Santos, tem jogador ali que não merece estar jogando no time do Santos. Doutor, não sei se o senhor observou isso. Trouxeram esses treinadores aí de fora. Olha, eu sou totalmente favorável a trazer os treinadores de fora. Mas eu não recebo um cachê nem de treinador de fora, nem jabá de treinador de dentro, nem jabá do meu amigo presidente aqui, e nem o doutor paga nada para eu falar o que eu vou falar aqui agora. O Vanderlei ficou lá no Corinthians 3 meses. Quantos jogadores ele revelou e quantos ele vendeu? E os outros treinadores que chegam e só pedem para comprar jogador. Porque é função do jogador, do treinador, revelar jogador também. O Corinthians, professor, trouxe um jogador 3 meses atrás aí, ganhando uma fábula. Nós brasileiros, a não ser pessoas ligadas muito a noticiário do esporte, conhecem aquele jogador que eu estou tentando me lembrar o nome dele. Não é o William, não? Não, é um nome, ele é brasileiro, mas é um nome assim, um sobrenome bem grande, enorme, ganhando uma fábula no Corinthians e não está nem jogando. Tem hora que ele entra. É o Rames do São Paulo. Não, é o Rames do São Paulo. Mas o Rames do São Paulo, pelo menos, dizem que ele vai para o CT do São Paulo e não fica lá mais do que 20 minutos, que ele não quer jogar futebol. Parece que ele não quer jogar futebol. Ele vai para o CT do São Paulo e 20 minutos depois ele vai embora. Quando procura por ele, cadê? O Ramos foi embora. Esse outro é um nome esquisito. Esquisito, que eu não condeno. Na próxima eu vou trazer o nome desse jogador. Olha, Lá do Corinthians. eu tenho para falar o seguinte. O mal dos times brasileiros é o seguinte. É que o time está começando a cair de produção. Eles insistem com o técnico
estrangeiro, técnico nacional, técnico para aqui, já troca de técnico imediatamente, não dá tempo nem do técnico fazer um trabalho, reabilitar, né? De reabilitar. E outra, aí o time está lá embaixo, eles vão lá e buscam os antigos. O Cruzeiro fez isso, né? O Filipão, o Vanderlei Luxemburgo. Aquele do Atlético lá que ele agora não quer ser treinador, não. Ele é supervisor. Aquele que era do Botafogo, foi campeão brasileiro pelo Botafogo. Cruzeiro, Paulo Autuori. Ele fica lá só mexendo os pauzinhos, porque aí não tem gente mandando ele embora. Aí vamos longe, o menino lá, que era comentarista, aí, que voltou para São Paulo, supervisor, foi técnico de São Paulo, muitos. Muricy Ramalho. Aí quer que os caras levantem. Mas aí quando tem um técnico que começa a trabalhar legal, eu não sei por que cargas d'água, a torcida não gosta do cara, a torcida fala que ele fez isso, fez aquilo, a gente nem quer tocar nesse assunto. Aí o cara sai de lá, vai lá pro Atlético Paranaense, tá arrebentando lá. Tá fazendo um bom trabalho. Mas você sabia que tem jogador que só joga no time, cara? Pois é. Aí o Nicão, o Pablo, aquele ponta-direita negão que foi lá pro Flamengo e voltou, não sei o que, Marcelo Cirilo, lembra? Tem jogador que só joga no time. Aí eu falo pra vocês. O Rossi, né? Do Vasco. O Rossi. O ponteiro direito, o corredor lá. Foi garantido lá. Já rodou para tudo que é lugar, voltou pro Vasco. Que tipo assim, é o jogador de clube. Põe ele na seleção, não faz nada. Eles falam, o Zico, por exemplo, jogava muito no Flamengo, mas ia para a seleção, parece que tinha alguma coisa que amarrava. Estou falando do Zico, mas o Zico, pelo amor de Deus, o Zico é o Zico. O Zico foi um dos maiores batedores de falta aqui. Isso. Aí o cara quer levantar o time que já está lá fundado, né? Tem que ser agora, no começo. Nós estamos aí, vamos começar a oitava rodada. Tem que ser agora. E ficar até o final. Dá tempo do cara trabalhar. Eu acho que não dá tempo, não. É você consertar o carro, o pneu do carro com o carro em movimento. Você tem que ter um planejamento antes do campeonato começar. Quais são as contratações do Fluminense? Foi o Douglas, o Marquinhos, o Renato Augusto, o Thiago e o zagueiro lá, ou seja... E agora o Thiago Silva. Então, ou seja, são contratações pontuais para completar o elenco. O Vasco contratou, acho que 22 jogadores, como é que pode? Libertadores, eu tenho algum negócio para falar aí da Libertadores. Eu tenho aqui, o sorteio foi realizado ontem, né? Anteontem. E tem aqui o início da Libertadores, se você me permite, professor. Tem aqui o seguinte, o São Lourenço, o time do Papa, lá da Argentina, ele vai jogar contra o Atlético Mineiro. Como tem a questão do Rio Grande do Sul, do Internacional e o Grêmio, que deveria um deles jogar contra o Fluminense. Não vai, então tem que esperar para saber quem é que vai jogar contra o Fluminense. O Grêmio vai fazer o último jogo dele em casa. Se ele for o primeiro, o Fluminense vai jogar com o Bolívar. Exato. Bom, o Talheres contra o River Plate. O Colo-Colo, lá do Paraguai, contra o Júnior Barranquilla. O Nacional de Montevidéu contra o São Paulo. O Botafogo do Rio de Janeiro vai pegar uma pedreira aí logo no primeiro jogo. Mas o Palmeiras também vai pegar uma pedreira. O Botafogo cresceu. Mas vai pegar o Palmeiras, tá bem? O Peñarol vai pegar ou o Internacional ou o Grêmio, tá bem? Porque eles ainda o Internacional não vão jogar. Não está jogando Sul-Americana não, doutor? Vai pegar o Grêmio. Quem? O Internacional não está na Libertadores, não. Não, então depende da hora que eles jogarem. É o Grêmio. É o Grêmio. Tá bem? E o Flamengo pega o Bolívar. Se o Grêmio for o primeiro lugar, quem vai pegar o Bolívar é o Fluminense. Pois é. Mas de cara agora o Flamengo pega o Bolívar. Que é tudo parada dura. Tudo. Agora é o outro campeonato. Não tem mais. 16 times. Bom, eu queria só dar uma palavrinha.
Estamos terminando? Estamos terminando. Eu queria dar só uma palavrinha Mas pode falar. a respeito da ida do Mbappé para o Real Madrid. Tem uma coisa muito interessante. O Mbappé ele vai receber 100 milhões de euros pela assinatura do contrato com o Real Madrid. E olha que coisa curiosa. Como o contrato dele estava acabando, ou tinha acabado com o PSG, com o Paris Saint-Germain, o PSG não vai receber um centavo da ida dele para o Real Madrid. Porque o contrato dele estava acabando. Ele aproveitou o término do contrato. Então, imagine perder financeiramente um recurso de um jogador como o Mbappé. Então, vai acontecer a mesma coisa com o Gabigol no Flamengo. Exatamente. Doutor, mas o senhor como advogado, mesmo o contrato terminando hoje, por exemplo, assim eu acho que é em firma, você tem que ter um aviso prévio. Não, mas se já estava previsto o término do contrato naquela data, não há a reivindicação. Pois é, mas só recebe aquilo que é decorrente de término do contrato. Sim, só mas, isso. Sim, mas eu sou um contratante. Eu não tenho certeza se o PSG não tentou renovar esse contrato. Eu não tenho essa informação. Porque a informação se que eu tenho é o que ele PSG estava com o passe livre já, em razão do término do contrato dele. Terminou. Bom, estamos caminhando aqui para o final do nosso Tribuna, hoje bastante agitado, né? Olha aí, vamos programar sem hoje, hein? Mas falamos muita coisa boa aqui. Inclusive com resultados aí de partida internacional. Mas ainda tem tem um abacaxi aqui para nós descascar, para não terminar aqui. O Luiz Marcos, ele é lá de Sobradinho. Não é de Taquaral. Não, né? é de Sobradinho. Ele pergunta por que nós aqui, os três marechais aqui, não fala do futebol brasiliense, dos times brasilienses. Bom, eu sou muito ligado ao esporte amador, então eu sempre participei dos campeonatos interclube de futebol de campo, futebol de salão, society, beach soccer, etc. E também temos o mesmo problema. A divulgação tanto do amador de qualquer categoria, vôlei, natação, basquete, futebol, futsal, etc., tem os mesmos problemas. Tem campeonato de judô, no domingo ninguém fica sabendo. Essa é a dificuldade do esporte brasiliense. Não é só dos times profissionais. E o que poderia melhorar isso? O que poderia melhorar isso seria as centralizações. A primeira vez que eu fui ao Mané Garrincha, eu pensei que aquele espaço lá ia abrigar todas as federações de todos os esportes, o que ficava muito fácil para o jornalista ir lá, pegar o cronograma de todas as federações e quando ele quisesse divulgar alguma matéria, ele iria num ponto só. A federação ABCD é num prédio. A federação de futebol de campo do Distrito Federal é em outro. A federação de basquete é em outro. A federação de vôlei é em outro. A federação de... O cara, se ele botar um tanque de gasolina, ele não consegue visitar todas as federações aqui em Brasília. E o futebol profissional ainda tem o problema de você entrar ou não no CT. Não se publica o quadro semanal, raramente o QTS, que é o quadro semanal de trabalho. E a dificuldade é essa. Quando a gente trabalhava, eu trabalhei em 4 rádios. Os repórteres tinham a maior dificuldade de arrumar matéria. E aqui ainda tem um problema. Já que são poucos times, o cara tem o maior cuidado para
oferecer, o assessor de imprensa ter o maior cuidado para oferecer qualquer matéria para o repórter, que o adversário pode tirar proveito da matéria. Então é isso que acontece, essas dificuldades inerentes de uma empresa pobre, de um futebol pobre, onde não gera dinheiro, onde não gera recursos. Mas o livro foi feito, o prefácio foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso, Sociedade em Rede, de Manuel Castells, um dos maiores sociólogos do mundo. Ele diz que aonde a atividade ainda não se sustenta, o governo tem obrigação de bancar. Só que o governo do Distrito Federal não está muito preocupado com o esporte aqui não. Ele prefere investir em outras classes. Professor, nós estamos com um problema. O Distrito Federal, me desculpa o problema, o Distrito Federal está com um problema seríssimo de saúde. Não, de atendimento. Eu não quis nem entrar nesse ponto então aí. Imagina, eu estou falando só de esporte. Se ele se recusa, desculpe a gente entrar aqui agora um pouquinho, Newton, só de política, porque a mídia mostrou isso. Uma repórter tentando entrevistar o governador para falar a respeito da ausência de ambulância que fez com que 2 ou 3 crianças morreram. Eu não vou dizer, eu não estou querendo afirmar que as 3 crianças iriam sobreviver, mas pelo menos as ambulâncias teria assistência. Essa questão do atendimento que não foi adequado, não sei o quê, ele se recusou a dar entrevista, a responder a pergunta da repórter. Uma pessoa que age dessa forma em relação à saúde vai se preocupar com os times de futebol daqui do Distrito Federal? Ele vai se preocupar com a equipe do Flamengo, no Rio de Janeiro. Tanto a equipe de futebol quanto a de basquete da equipe do Flamengo, no Rio. Hein, doutor, mas você sabe por que ele não se preocupa com o esporte? Porque se as crianças tivessem praticado esporte, talvez não precisasse nem das ambulâncias. Está respondida a pergunta aí, né, meu amigo Luiz Marcos, lá de Sobradinho. Eu não gosto muito de falar sobre isso não, mas eu vou falar aqui um negócio seguinte. Eu quero acrescentar mais uma coisa. Eu acho o seguinte, que nós da imprensa temos aqui do Distrito Federal, temos o maior problema já existente, eu acho que em qualquer outra federação por aí. Nós não temos, o Bosquim falou, apoio, a gente paga para trabalhar e quando vai trabalhar, né, tem tanta burocracia que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode transmitir uma imagem, você tem que mostrar que você tem equipamento de Globo, para transmitir um jogo que vai ter lá talvez 1000 pessoas que vão assistir o jogo e não tem nenhum patrocínio para você colocar ali. Não estou tirando o mérito aí da federação, das outras entidades aí que comandam aqui o futebol brasileiro. Eu só estou dizendo que na minha posição da TVNM, todas as vezes que eu fui tentar fazer alguma coisa de transmissão, é tanta burocracia que eu acho que é prejudicial a gente ficar brigando por causa disso. Causa até um estresse desnecessário. Aí você já vai, tem 5, 6 já perguntando lá, mas nós não vamos poder fazer isso, vamos poder fazer aquilo. Eu não estou questionando que isso aí é uma imposição tanto das entidades que comandam aí o futebol, porque se a gente quiser também adequar, a gente tem que acabar acatando tudo que eles querem, assim, muita gente faz isso, vai lá e transmite. Só que eu não faço isso mais, porque eu já estou de cabelinho branco e eu quero mais a sombra e água fresca. Eu quero fazer o seguinte, depois que o senhor completar aí eu falo, o que o senhor ia acrescentar? Como é o nome do Luiz Marcos. Luiz Marcos. Luiz Marcos, eu quero acrescentar em tudo isso que nós falamos aqui, é o seguinte,
a instabilidade em relação à programação do futebol do Distrito Federal. Nós não vemos nos outros estados essa alteração constante. Um jogo que está marcado para as 3h30 no Abadião, faltando um dia ou 2 dias, esse jogo é transferido para as 10 horas, é antecipado para as 10 horas do mesmo dia, ou transferido para o estádio de Lusiânia, que fica a 70 quilômetros daqui. Então eu vejo, não vemos isso nos demais estados brasileiros. A não ser uma situação excepcional de cruzamento na Libertadores ou na Sul-Americana, em que um jogo tem de ser transferido, adiado ou até antecipado. Mas aqui, no Distrito Federal, isso é uma rotina. É uma rotina. Eu não sei de quem é a culpa. Se é da federação, e fica aqui essa minha colocação, se é da federação ou se é da diretoria de cada clube. Não, eu não quero jogar. Eu ouvi dizer aí, num tempo desse aí atrás, que um presidente de time não queria que o time dele jogasse uma determinada hora, e aí começou a encampar aí um movimento para transferir o jogo para um horário, outro dia. Nós não vemos isso nas outras praças, nos outros estados, essa mudança constante de realização de partidas de futebol. Aqui, no Distrito Federal, virou uma rotina. O jogo que está marcado para amanhã, hoje ele é adiado, troca, ou passa para sábado ou domingo, ou ele é antecipado para hoje. É assim que acontece. Talvez essa, na minha visão, seja uma das causas que fazem com que o futebol daqui não é tão divulgado. Além das dificuldades, os entraves que nós temos, que o presidente Newton e o professor Bosco já falaram aqui no Tribuna. Isso aí é complicado. Então eu, com meus cabelinhos brancos, como eu disse aqui, prefiro fazer o futebol amador lá do Novo Gama com o meu Expedito Moreira, amigo meu Expedito Moreira. Domingo nós vamos fazer Domingo lá na agora Portuguesa. nós vamos fazer a Portuguesa. Daqui a 3 domingos nós vamos fazer lá no Paranoá. No Paranoá, tem lá no EPCEF, tem no Minas. Por quê? É porque sem burocracia. Vamos lá, fazemos nosso trabalho. Não, e fazemos nosso trabalho como tem que ser feito profissionalmente. E agora somos bem tratados, né, o que é bem. A gente chega ali no Estádio Nacional, para você botar o carro lá dentro, Deus nos acuda. É R$40. Ou mais, não sei. Isso aqui 40 eu estou chutando. Mas eu sei que tem que pagar alguma coisa lá. Tinha, né? Eu não sei se conseguiu. Sem futuro nenhum. E outra, é que nem o doutor falou, o jogo é lá, uma determinada equipe vai jogar lá em Lusiânia. Daqui em Lusiânia dá o quê? 70 quilômetros. 70 quilômetros. Sem um patrocinador, você vai no patrocinador. Olha, eu não queria falar isso não, doutor, mas eu vou ter que falar aqui, porque senão não justifica nada do que nós falamos aqui. Você vai num patrocinador e fala assim, olha, nós vamos fazer um jogo tal aí, dá para você colaborar com a gente aí, alguma coisa? Uma Sabe propaganda, fazer um... Fala, futebol brasiliense? Eu não invisto dinheiro em futebol brasiliense. Não tem retorno. Aí o que eu vou falar? Tirar do meu bolso, botar a gasolina para mim ir lá fazer o jogo, se eu quiser. O Rui Teles tentou fazer os campeonatos aqui sem transmissão da Globo para Brasília, né? Era na época do militarismo, ele foi preso. Foi preso. porque os generais eram tudo gremistas, Internacional, Flamengo, Fluminense. Então é isso aí, meu amigo, estamos encerrando aqui. Obrigado, doutor. Obrigado. Mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigado. Obrigado. O doutor não está com raiva. Obrigado, só isso. Aí, depois que a gente ganhou lá na Copa Ápia,
eu passava perto do adversário, que ele olhava para mim, eu fazia assim, ó. Tricampeão. Aí, ó. O cara não passa mais perto de mim não e faz isso não, viu? Obrigado, Bosquinho. Obrigado Quer aí, dizer, amigo. Domingo, então, Domingo lá, 8 horas na ao Portuguesa. vivo, hein? Vamos transmitir ao vivo na TV NM. Anota aí na sua agenda aí. É só você pegar, você vai ver um jogo. Às vezes eu falo assim, a gente transmite terrão, nós vamos transmitir o terrão lá no Paranoá, nós vamos transmitir na PCF Society, no Minas Futebol de Campo Oficial. Às vezes você vê um jogo mais emocionante do que no profissional, e é amador, com uma qualidade técnica muito grande. E a gente faz isso profissionalmente, recebe, e as pessoas todas gostam do trabalho. Agora a gente vai fazer esse trabalho no profissional, é impedido. Mas tudo bem. Quem Tá sabe tudo- um dia, quem é. sabe um dia tudo isso vai mudar. Mas já Não é? começa também pela própria... não, fica calado, Nilton. Um abraço, meu amigo. Até o próximo, se Deus assim permitir. Um abraço. Deus conosco. Fiquem na paz de Deus.